Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaya. Estamos mais uma vez aqui com um vídeo no canal, nesse momento falando sobre automação, ok? Então, se você gosta do assunto, já vai deixando o like, compartilha com seus amigos e assiste o vídeo até o final, ok? Pessoal, nós vamos aqui utilizar a mesma bibliografia. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo todos os sites que eu utilizei para fazer essa apresentação. Bom, pessoal, esse vídeo na verdade ele seria anterior àquele da semana passada, ok? Segundo o W.P. Jones, nós temos 5 tipos de sistemas de controle usuais. Esses sistemas são autoatuante, o pneumático, o hidráulico, o elétrico e o eletrônico. E nós temos também a combinação desses tipos de sistemas de controle. Então, o primeiro deles aqui, o autoatuante, segundo o Jones, lá na página 342, com esta forma de sistema, a pressão, a força ou o deslocamento produzido como sinal pelo elemento de medida é usada diretamente como fonte de potência do elemento de controle final. Então, eu usei como exemplo, pessoal, essa válvula, que é uma válvula, ela tem várias aplicações, mas uma mais comum, ela seria aqui de fazer o controle do fluxo de água que passa aqui por um trocador de calor. E aí você tem uma tomada de pressão, que é em algum ponto que traduz aqui a informação do sistema, e aí esse ponto aqui, ele faz com que a válvula se atue, ok? Então, se a pressão ela diminuir aqui, o que vai acontecer? A válvula vai abrir mais. Se acontecer o contrário, se a pressão ela aumenta aqui no ponto de tomada de pressão, você faz com que a válvula feche. Então, com isso, você consegue controlar a vazão que circula aqui, por um trocador de calor. Comum nós temos esse tipo de válvula, por exemplo, para controlar a vazão de um condensador aí, a água. Aí você usaria uma válvula semelhante a essa daqui, e aí, ao invés de você pegar aqui a pressão da água, você pegaria, por exemplo, a pressão de descarga ali do fluido refrigerante, e aí conforme a pressão de descarga, você dá mais passagem ou menos passagem na água. Isso também ajuda, porque você tem situações, por exemplo, que a temperatura está baixa, a carga térmica está baixa, e aí o excesso de vazão faz com que você não tenha pressão de condensação suficiente para que você tenha ali a quantidade de fluido refrigerante necessária no evaporador. Então você controla ali a vazão de água para que a pressão suba um pouquinho, e aí, com isso você consegue manter ali a diferença de pressão e a quantidade de fluido refrigerante, o título, né, lá do fluido refrigerante na entrada do evaporador. Sistema pneumático. Segundo Jones, ar comprimido é dirigido a cada controlador que reduz a pressão de forma relacionada com o valor da variável que mede. Então, por exemplo, aqui nós temos duas válvulas, ok? Essas válvulas são de controle de fluxo de água e elas são pneumáticas, então elas recebem aqui a tomada de pressão e ela atua. Então, conforme o controlador manda a pressão de ar aqui, essa válvula abre, dá passagem aqui na válvula. Quando vai reduzindo a pressão aqui de ar comprimido, a mola empurra no sentido de fazer o fechamento da válvula, ok? Então, tanto essa quanto essa outra, né? Essa outra aqui seria um modelo já, provavelmente com um controlador aqui junto com ela, ok? Eu coloquei como exemplo aqui, pessoal, uma válvula, essa aqui é uma válvula da Festo, ok? Essa válvula aqui é o que se utiliza bastante aí para fazer controles pneumáticos. Então você tem aqui, seria mais uma eletroválvula. Então você tem aqui, a solenoide 14 e a solenoide 12. Então, dependendo do que você quer fazer, você aciona a 14 ou aciona a 12. Então, por exemplo, aqui quando você aciona, por exemplo, a posição 12, você conecta o ponto 1 com o ponto 2. Então, por exemplo, você está mandando ar
lá para vir aqui para abrir a válvula. Quando você não quer mais abrir a válvula, você pode, por exemplo, desligar a solenoide 12 e ligar a 14. Quando você ligar a 14, o que vai acontecer? Você está fazendo com que o ar volte aqui ó, do ponto 4 para o ponto 5, ok? E o ar que estava vindo aqui lá da alimentação, ele vai para algum outro ponto, ok? Então esse seria um exemplo de sistema pneumático. Então aqui, pessoal, é um sistema onde nós temos uma série aqui de válvulas que fazem com que o pistão ele fique alternando de posição. Então, à medida que as válvulas vão mudando de posição, elas são interligadas, né? Então, a saída do ar do êmbolo, ele vem para cá, empurra essa válvula para lá e faz inverter a posição. Isso automaticamente faz com que o outro lado seja cheio de ar. Então, esse aqui, pessoal, eu coloquei aqui um circuito pneumático. Esse circuito ele tem o objetivo de fazer esse êmbolo ficar estendendo, retraindo. Tá? Então, nós temos a série de conjuntos de válvulas que faz essa função pneumática. Aqui é bem bacana, pessoal, se vocês quiserem treinar isso aqui, usa aquele software, o FluidSim da Siemens. Geralmente você consegue baixar lá no site e você pode simular a função dele. Eu não vou entrar muito em detalhe, não é o nosso objetivo aqui falar tanto desse controle pneumático, porque para o ar-condicionado não é tão comum. Né? Já tivemos bastante sistemas de controle pneumático, mas hoje meio que caiu em desuso. As pessoas que sabiam fazer esse tipo de controle se aposentaram, então já não tem mais tanta gente que faz isso. E aí, com o advento da eletrônica, esses controles eles caíram em desuso. Temos uma série de aplicações pneumáticas para industrial, tá? O que eu quero dizer é que para ar-condicionado, esse tipo de sistema ele não é mais tão utilizado. Ele é utilizado para outras aplicações industriais. O hidráulico, no caso do hidráulico, segundo Jones, essa forma de sistema é semelhante ao pneumático, mas o óleo, a água ou outro fluido são usados para transportar os sinais, sendo que podem ser utilizados para forças mais elevadas. Então, eu coloquei aqui um exemplo de corpo de válvula para hidráulico. Aqui nós temos um sisteminha hidráulico. A grande diferença é que no caso do sistema que é hidráulico, nós temos aqui ó, a motobomba, que bombeia o fluido hidráulico, e aqui esse aqui é um símbolo de reservatório. Então, lá no caso do ar, você lança o ar por um purgadorzinho, isso faz com que você possa soltar em qualquer ponto. No caso do óleo, você tem que voltar, então você tem uma linha de retorno que faz com que ele volte para o reservatório. E aí no reservatório você reinicia o ciclo, então ele fica circulando o óleo no sistema hidráulico. Tá? Nesse caso aqui, ó, tem dois cilindros, ó, cilindro A e cilindro B, e eles funcionam no sentido de fazer aqui um posicionamento. Então um cilindro posiciona, o outro fixa a peça. Então é uma aplicação bem bacana aqui. O sistema elétrico, esse sim já bastante utilizado ainda no sistema de ar-condicionado. Sistema simples que utiliza termostatos e válvulas que abrem e fecham. Nós vimos na aula passada que esse sistema é on-off ou on-off, que pode ter abertura e fechamento motorizado ou abertura motorizada e retorno por mola. Então, esse modelo de atuador aqui, essa peça cinza aqui, ó, ele é um atuador. Aqui nós temos a válvula e ele é um conjunto de retorno por mola. Então, o que acontece? Quando atinge a temperatura nós temos um contato que fecha e faz o motor empurrar a válvula para baixo. Aí, quando vai fechar, você tira energia dessa alimentação e a força da mola empurra para cima.
você pode encontrar esse tipo de conjunto, tanto 24 volts quanto 220 volts. Mas a gente recomenda que seja 24, porque 24 é uma tensão mais baixa e ela não vai machucar a pessoa, ok? Então aqui, pessoal, no sistema elétrico, aqui seria o termostato, e aqui nós temos um esquema típico de ligação. O modelo dele está aqui, ó. Esse é um termostato que eu tirei de um catálogo desse site aqui, da automação de Águas Claras, ok? Então nós temos aqui o ponto 1 e ponto 2, que são a alimentação. Se você olhar aqui, ó, 230 volts, ó, linha e neutro. Aí o ponto 1 ele vem aqui, ó, para um contato que nós vimos na semana passada, o contato SPDT. Então, o que acontece? Um ponto, que seria o 3, ó, ele liga o heating load, que seria a carga de aquecimento, e o outro ponto, ó, o ponto 4, ele liga a cooling load, que seria uma carga de resfriamento. E está vendo aqui tracejado? Tracejado significa que são opcionais. Então, esse termostato ele pode ter a versão com lâmpada. E aí, a versão com lâmpada, o que ele faz? Quando a carga liga, você vê a luzinha aqui acesa. Quando a carga desliga, a luz apaga. Então, é um exemplo de aplicação do elétrico. Aqui, pessoal, segundo Jones, esta forma é semelhante ao elétrico. Tá? Agora, já que minha opinião, né? O único fator limitante para o cenário brasileiro é o custo. Tá? O custo do eletrônico é maior do que do elétrico, mas ele tende a ser um sistema com mais inovação e recursos. Outra coisa que é interessante é que a intercambiabilidade de soluções é bem maior. Então, por exemplo, este termostato aqui, ó, você pode utilizar ele para qualquer um desses componentes aqui, ó. Então aqui eu tenho um atuador de damper, tenho aqui um atuador de válvula, um outro atuador de damper, aqui um atuador com a válvula, tá? Então todos esses componentes aqui, ó, cujos modelos estão aqui em cima, podem ser controlados por esse termostato, ok? Mesmo esse daqui, ó, esse ou esse, né, que são atuadores de damper, eles podem ser utilizados com um conjunto que nós chamamos de assembly, que seria um conjunto de montagem, e um conjunto chamado linkage. Esse linkage ele é um conjunto de interligação, então com assembly mais um linkage você consegue montar esse tipo de atuador para atuar em válvula também. Então esse esquema aqui seria o esquema do eletrônico, o esquema de ligação do atuador floating. Se você traduzir literalmente, floating, ele representaria flutuante, mas aqui ele tem uma outra conotação, porque esse atuador floating, ele tem a função de substituir um proporcional, e você faz uma jogada ali com a parte eletrônica para conseguir transformar isso saindo de proporcional para floating. Eu vou precisar depois de mais uns vídeos para poder explicar isso de uma forma mais bacana aqui que vocês possam entender. Mas basicamente, pessoal, a diferença seria, se ele fosse proporcional, eu teria uma saída analógica. E ele sendo floating, eu tenho duas saídas digitais. Então se você olhar aqui, ó, eu tenho a borneira aqui, ó, do controlador lá do termostato. E aí o que ele faz? Ele manda o sinal aqui, ó, para o damper. Então aqui eu tenho o damper e eu vou ter o que aqui? Eu vou ter alimentação e duas DOs. Você tem a DO de abertura e a DO de fechamento. Então, com isso nós conseguimos, por meio da eletrônica, fazer a função do proporcional. E aí você tem aqui uma resistência de aquecimento, você também utiliza o próprio termostato para interligar e ligar e desligar aqui a resistência de aquecimento. Um sistema, o ar está vindo aqui, passa pela resistência de aquecimento e passa aqui pelo damper. Então você controla qual é a vazão de ar que está saindo aqui pelo difusor. Aqui tem uma válvula para controle de temperatura, e temos aqui, ó, o transformador que alimenta ali
controlador. Aqui ele é 24 volts, ok? Geralmente na parte de automação todos os componentes são 24 volts. Então essa válvula aqui provavelmente ela está interligada com essa serpentina aqui. Então você manda abrir e fechar a válvula conforme a temperatura. Isso faz com que você controle a temperatura e a vazão de ar para cá. Aqui um outro exemplo, pessoal, o mesmo controlador, também na condição de floating, ok? Nessa condição aqui, ó, ele está aqui com 2 dampers. São dampers que a gente fala que são reversos. O que quer dizer isso? Quando um abre, o outro fecha. E aí você pode dosar a quantidade de ar que vai passar para cá e vai para o ambiente. Por exemplo, você tem aqui ó, o ar de retorno e aqui o ar externo. Você tem uma situação onde você quer controlar e a gente mede a temperatura e umidade externa, com isso a gente calcula uma variável chamada entalpia, e aí você decide qual entalpia está mais favorável. Se eu estiver aquecendo, eu quero que lá no externo esteja com a temperatura mais alta. Se eu estiver esfriando, eu quero que lá no externo esteja com uma entalpia menor. E aí eu decido qual das duas entalpias que vai entrar para ser aquecida aqui, medida a temperatura e ser mandado para o ambiente. Então, com isso eu tenho uma coisa chamada sistema de economia, né, ou sistema economizer. Tá? É uma coisa bem bacana aqui. Aqui, pessoal, um exemplo de interligação, ó, esquema de ligação, atuador proporcional. Então, eu tenho aqui um termostato eletrônico com uma série de funções. Você tem uma série de BOs, que são saídas digitais que vão fazer alguma coisa. Pode ligar a máquina, pode ligar resistência de aquecimento, resistência de umidificação. E você tem a AO. Geralmente, o que a gente faz? A gente usa esse tipo de termostato ou controlador que tem AO quando eu vou usar sistema proporcional, porque geralmente ele é mais caro, ok? Quando eu não preciso usar proporcional, vou usar ele só floating, eu não preciso ter aqui a AO, ok? E aí você vê aqui as funções, ó, aqui do lado, ó, você tem os pontos, né, os bornes, lá que eles ficam atrás desse termostato controlador aqui. Nesse caso aqui você tem as entradas, saídas e você tem uma coisa interessante aqui, ó, que é aquilo que já seria relativamente mais moderno, que é um módulo de comunicação BACnet. Esse módulo de comunicação BACnet, ele é, se não me engano a sigla é Building Automation Control Network. Então a sigla seria BACnet. Então você consegue colocar esse dispositivo numa rede de comunicação e os valores que estão aqui, o que está sendo controlado, ele pode ser apresentado num sistema supervisório. Isso faz com que você tenha aí um dispositivo relativamente simples. Isso faz com que você tenha um dispositivo relativamente simples que controla e se interliga numa rede de comunicação e seja apresentado no sistema de BMS. Uma coisa bem bacana mesmo. Aqui o eletrônico, mas no esquema de ligação on-off. Então perceba que eu posso ter elétrico on-off, eu posso ter eletrônico on-off. Né? Então aqui o que acontece? Nós temos aqui 3 pontos de alimentação do fan, que seria o ventilador. Então eu posso ter ali velocidades alta, média e baixa, por exemplo. Eu tenho aqui, isso aqui seria a válvula. Aí eu tenho aqui uma posição close, fechamento, e aqui cooling ou heat, vai depender de como é a configuração da válvula lá. Né? Então lá o cooling ou heat ela vai abrir, né? Então está interligado aqui com o termostato, ok? E eu tenho aqui seria o sistema de alimentação, ok? Então neutro aqui a linha, aí entra para fazer a alimentação da parte eletrônica. Tem aí uma parte, um contato que atua. Quando a parte eletrônica manda, ele vai mandar fechar o relé. E aí ele fecha aqui, para que saia a energia aqui, na válvula, nesse ponto de fechamento.
ou sai energia para cá, ó, no ponto de abertura, ok? Então, esse termostato aqui é bacana, você tem aí uma série de funções, você desce a tampinha dele, tem mais posições que você pode trabalhar, tá? Então, seria um sistema eletrônico, mas acionamento on-off. Quando a gente fala em on-off, pessoal, a gente está pensando no quê? No controle de temperatura, na válvula, tá? Por quê? Porque o ventilador vai ser sempre on e off, ok? Para esse tipo de sistema. Eu posso ter ele variável, mas eu tenho que ter um inversor de frequência. Até o momento eu ainda não vi controlador que faça uma função de controle do tipo inversor de frequência. Nesse caso aqui, ó, eu consigo ter velocidades diferentes, né? Mas eu não consigo, por meio do controlador, fazer inversão de frequência, que é uma coisa bem mais complexa, porque tem que ter lá uns dispositivos, uns IGBTs, que são uns diodos, né, bem parrudos lá para fazer a mudança de frequência. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu coloquei aqui, ó, umas válvulas, né? Então você tem a válvula, ela aqui, com o atador acoplado na válvula, e aqui você tem ele solto. O atador está aqui e aqui está a válvula. Perceba que a válvula é com corpo em bronze e ela tem aqui o que seria ali o reparo da válvula, porque a válvula ela vai trabalhar aqui várias vezes nesse sentido, abrindo e fechando, e chega uma hora que desgasta ali a parte de vedação. Então você pode, para vários modelos de válvula, trocar o conjunto. Então você desmonta aqui o conjunto, geralmente você tem uma ferramenta específica para isso, você tira essa peça e coloca um novo. Tá? Então aqui, ó, o exemplo do corpo de válvula. Então, com a válvula fechada, a mola está empurrando para cima, então a válvula fica fechada, a água não circula. À medida que você pede para abrir por meio do controlador, ele empurra aqui ó, o obturador para baixo e dá passagem de água, ok? E aí, quando você tira energia, a mola empurra e fecha. Tá? Você pode ter isso tanto na versão duas vias, ó, uma entrada e uma saída, como na versão três vias. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, pode ser uma entrada e duas saídas, duas entradas e uma saída, vai depender de como é a sua sistemática lá. Mas também na condição aqui, ó, de retorno por mola. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, você está dando interligação dessas duas partes, e aqui você está dando interligação dessas outras duas aqui. Ó. Então, depende de como você monta ela, como você configura. E, pessoal, nós temos um esquema do atuador da válvula. Tá? Então, nesse esquema do atuador da válvula, tem aqui o motor que atua, faz a válvula abrir. Você tem ali os finais de curso, de abertura e fechamento, para a válvula não ficar sempre energizada e ficar forçando o motor aqui. E nesse sentido aqui ele é controlado pelo contato SP-ST. Então, lembra lá? É um único polo e um único acionamento. Tá? Então seria um termostato simples que manda para a válvula aqui. Então o fabricante te mostra como interligar com contato simples ou nessa outra condição, que seria o contato SPDT, que é um polo mais dois acionamentos. Aí eu tenho a condição de acionar para o resfriamento ou para o aquecimento, para abertura e fechamento, né? Então veja que tem uma pequena diferença. Quando você vai especificar a válvula, você tem que informar ali para a pessoa que está fazendo a venda de que tipo de termostato você vai utilizar. Ou você compra o conjunto todo com eles, né? A válvula mais o termostato, aí fica tudo casadinho, fica mais fácil e você interliga da forma que ele orientar. Aqui, pessoal, numa outra situação, ó, esquema de ligação floating e proporcional. Então essa primeira aqui ó, seria o esquema de ligação floating. Então tem aqui a alimentação, tá vendo? A L e S, alimentação. A alimentação vai aqui para o termostato, ó, o termostato do tipo SPDT. Nesse caso aqui, pessoal, seria interligação floating. Então, floating, o que acontece? Para esse modelo aqui, você manda energia num polo, o motor gira para um sentido e faz a válvula abrir.
Quando você joga a alimentação no outro polo, a válvula gira no outro sentido e faz a válvula fechar. Tá? Então, isso seria a interligação do tipo floating e o controlador faz essa função. Aqui seria uma interligação do tipo proporcional. O que muda no proporcional? Geralmente você tem a alimentação da válvula e aí você tem que mandar uma AO, uma saída analógica, para a válvula, que é o sinal de referência. E aí, com esse sinal de referência, a válvula admite a posição. Se vai ser 10, 20, 30, 40%, assim por diante. Tá? Então, o sinal da válvula, o sinal de referência, né, que vem lá da AO, é que vai fazer com que a válvula funcione de forma esperada. Aqui, pessoal, nós temos alguns tipos de dampers. Lembra que eu comentei ali em cima o damper, né? O damper trabalhando? Então aqui é um tipo de damper, ó, damper de lâminas. Aqui seria um outro tipo de damper, que a gente chama isso de VAV. E eu quis colocar aqui, ó, o mesmo atuador. Esse atuador ele tanto serve para essa situação de VAV quanto para essa situação de damper. O que muda do damper para VAV? No damper eu faço controle de temperatura só. Na VAV, a sigla VAV significa volume de ar variável. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma leitura de pressão, eu converto essa pressão em vazão por meio da equação de Bernoulli, e aí com isso o atuador, no caso o controlador, né, controlador VAV, vai fazer com que ele mantenha a vazão. Então, além da temperatura, ele também vai olhar a vazão e vai manter a vazão dentro dos parâmetros que eu programar lá no controlador. Nesse caso aqui, lembra que eu comentei do assembly, né? Então, o assembly seria aqui, ó, esse dispositivo aqui para poder encaixar aqui o atuador, tá? E aí você vai ter, às vezes você tem um linkage, às vezes não. Nesse caso não precisa, porque é só apertar aqui os dois parafusos, você esmaga o eixo, e aí com isso você precisa ter um ponto de apoio aqui atrás, e aí tendo o ponto de apoio você consegue girar essa haste para sentido horário, sentido anti-horário, e fazer abertura e fechamento da válvula, da VAV ou do damper. Tá? É sempre importante isso, pessoal. Eu já tive casos aí que o pessoal esqueceu de colocar aqui o parafuso de apoio, e aí, ao invés de abrir, o atuador fica girando em falso aqui, ele fica maluco aqui, girando em volta do eixo e nada acontece. Então você tem que fixar o ponto de apoio, tá? Para que ele possa funcionar. Já aconteceu também, por exemplo, do pessoal colocar ali um parafuso simples, né? O parafuso não aguentava o torque do atuador, e depois de uma série de funcionamentos, né, de cursos de abertura e fechamento, ele quebrou aqui, ó, cisalhou o parafuso, e aí o atuador ficou bobo, né, ficou rodando no eixo sem abrir e fechar o dispositivo. Aqui, pessoal, ó, isso aqui, ó, VMA, isso aqui é um controlador de VAV, que tanto pode ser utilizado para VAV, que nós vimos lá na parte de trás, quando ele pode ser utilizado para uma válvula. Nesse caso aqui ele está acoplado na válvula. Então aqui eu teria todo o controlador já na cabeça da válvula aqui. Então tem um endereçamento aqui, tem aqui os pontos de entrada, que eu vou mandar, por exemplo, sensor de temperatura, sensor de vazão, se ele tiver na função VAV. Vou ter as saídas, vou ter aqui os bornes de comunicação. Então esse aqui é um controlador completo. Eu quis colocar aqui, ó, aqui é um outro tipo de controlador. Esses controladores aqui são da Johnson Controls, né? E aqui eu tenho um controlador e uma válvula proporcional. Aqui tudo indica que ela é uma válvula do tipo proporcional. Ela também pode ser do tipo floating, né? O que acaba decidindo é como é que é a parte embaixo dessa tampa. Então, quando a gente abre a tampa e vê ali, por exemplo, somente um sinalzinho com 3 bornes, geralmente ele tem 2 motorzinhos, um para abrir e outro para fechar. O controlador decide qual dela vai abrir e qual dela vai fechar. Ou, se eu abrir que tiver toda uma parte eletrônica, então ele recebe a alimentação, 24 volts, e uma AO.
aí então ele é um atuador proporcional. Se ele for proporcional, pessoal, ele dá um trabalhinho razoável aqui para você ajustar aqui, ó, a haste da válvula. Porque você tem que ajustar em função do curso. A válvula ela tem uma distância aqui entre abertura e fechamento, pode ser 20 milímetros, 19 milímetros, 18 milímetros. Então você tem que fazer um ajuste no sentido de definir onde é o ponto zero, onde o sinal vai ser igual a zero, e aí você vai ajustando o ponto máximo. E é uma coisinha que dá um trabalhinho razoável de ser feito, tá, pessoal? Eu já fiz algumas vezes, dá um trabalhinho razoável para fazer, você perde um bom tempo aí ajustando a válvula até deixar ela bem reguladinha, tá? Na floating você não precisa nada disso, né? Você uma BO liga, outra desliga, tem um comum das BOs, né? Para formar o 24 volts. E aí você configura no controlador o tempo de abertura e fechamento. Então você cronometra o tempo e depois você vem no controlador e vai lá num determinado local e informa esse tempo. E aí com isso você faz com que a válvula atue somente durante o tempo de abertura e fechamento. Quanto mais preciso, né, menos tempo fica forçando aqui a haste da válvula. Lembrando que se você deixar o atuador aqui ó, funcionando diretamente, geralmente o atuador ele é bem forte. Então já teve caso aqui dele arrancar aqui ó, a haste da válvula. Ele cisalhou a válvula puxando o atuador. O atuador puxando a haste da válvula e arrancou, fazendo um cisalhamento aqui. Ó. Uma coisa que é importante de se notar, pessoal, é que válvula proporcional ela tem um corpo aqui, ó, corpo maior, né? Por quê? Válvula proporcional ela tem que ser igual à válvula globo. Essa válvula globo ela vai trabalhar aqui ó, com todo um corpo usinado e aí você precisa ter aqui ó, uma abertura gradual, tá? Então essas duas aqui ó, você tem um certo ângulo aqui ó, no obturador para que você possa fazer a abertura gradual da válvula. Essa abertura ela não é linear, né? Ou seja, ela não é uma reta, é uma curva, né? Pode ser uma curva de barriga para dentro ou barriga para fora. Você vai ver isso só com os dados da válvula, mas essa válvula globo é a que permite a regulagem. Quando a gente pensa em válvula de bloqueio, como uma válvula gaveta, uma válvula de esfera, você não tem uma abertura gradual da vazão. Por mais que você tente, você pode fazer uma graduação da haste, 10, 20, 30%, mas a vazão não é correspondente. Então isso faz com que a válvula seja quase tudo ou nada. Quem veio resolver isso, pessoal, foi primeiro sistema que eu vi desse tipo aqui foi da Belimo. Então a Belimo ela colocou aqui, ó, eles chamam isso de insert, que é o que parece uma garganta aqui, ó, que faz com que você consiga transformar uma válvula que era somente de bloqueio, uma válvula de esfera, em válvula proporcional. Aqui é um outro modelo ó, da Johnson Controls, também é uma garganta aqui um pouquinho diferente, ó, ela tem aqui uns detalhes um pouquinho diferentes, mas o que ela permite? Ela permite uma abertura gradual e isso faz com que você tenha aí um melhor ajuste de controle. Então você pode usar essa válvula do tipo esfera, né, ball valve. Você usa o tipo esfera para simular ali uma válvula proporcional igual a que eu mostrei anteriormente. Então, só voltando um pouquinho aqui, pessoal, o que é importante notar? Porque se você observar aqui, ó, o quanto de usinagem eu tenho que ter nessa válvula aqui, ó, para fazer ela funcionar direito. Então, usinagem implica em horas de máquina. Então, eu preciso ter aqui um torneiro, preciso ter um ferramenteiro, ou ter um sistema CNC para fazer isso aqui funcionar, os ajustes, né? Uma precisão, uma tolerância bem pequenininha. Então essa válvula é bem cara por conta disso. Essa outra aqui é um pouco mais simples. Eu tenho usinagem, mas ele é bem mais simples, então a quantidade de usinagem que eu tenho é bem menor.
então faz com que ela seja uma válvula mais barata. E aí o fato de ter esse insert aqui, ó, faz com que eu consiga transformar a válvula de esfera em válvula proporcional. Aqui, pessoal, tá vendo? Ó, eu recortei isso aqui, é do catálogo da Belimo. Tá? Tem um catálogo que fala especificamente sobre o funcionamento das válvulas, está lá nas referências, que eu vou deixar lá na descrição, você pode ir lá procurar. E você vai encontrar esse material aqui. Ó. Então ele fala que é o insert, que é o ponto daquela garganta ali, e à medida que vai abrindo, ó, tá vendo? Ele fala em abertura gradual. E essa abertura gradual permite ter uma curva aqui melhor. Eles patentearam esse insert aqui e garantem aí um bom funcionamento com ele. Tá? Então, esse documento que eu comentei, que está ali nas referências, eles conseguem fazer ali uma série de testes e demonstrar que a regulagem desse tipo de válvula é muito boa e se aproxima ali da válvula proporcional. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que assim que possível eu respondo. E nós vamos continuando aqui a nossa saga do controle. Então eu vou detalhando, você já deu para perceber que o assunto é um pouco complexo, mas eu vou detalhando e aí com isso nós vamos dando continuidade aqui nos estudos, ok? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.